e enquanto temos o formulário, a gente não está tendo os resumos, então ficou mais tranquilo aí a atividade para vocês, ok? Então, dando continuidade aqui ao nosso tema, hoje o assunto é audiência de conciliação e mediação. Bom, em primeiro lugar, as audiências, todas elas, de um modo geral, é o lugar em que a gente vai ter o princípio da oralidade acontecendo. É quando, de fato, as pessoas vão poder externar os seus pontos de vista. Uma coisa que acontece em todas as audiências, pessoal, todas as vezes que as pessoas, que as partes estão em juízo, a primeira coisa que sempre se tentará é a conciliação, é o acordo, ok? Então, quando se fala em audiência de instrução, que é para produção de prova, reuniu as partes, primeira coisa que o juiz pergunta, existe a possibilidade de acordo? Tá, o acordo ele sempre foi tentado, né? Sempre se buscou o acordo. Hoje nós temos uma audiência só para isso, que é a audiência de conciliação. Não que antes não tínhamos também. Só que o que mudou foi o momento dela acontecer, né? Então, hoje, daqui a pouco eu vou mostrar, o primeiro ato do processo é a audiência. Antes, você tinha o início do processo, você tinha a contestação, depois da contestação é que vinha a audiência de conciliação. Inverteu, trocou de posição a conciliação e a contestação, ok? Essa audiência é uma audiência nova, e ela agrega ali, além da conciliação, a mediação, que, assim, de verdade, eu prefiro que vocês entendam sempre como acordo. Tá? Mediação e conciliação, o objetivo final de ambas sempre é o acordo. São dois caminhos diferentes, daqui a pouco eu vou mencionar isso. São caminhos que, dependendo do autor, ele explica de forma diferente. Eu peguei um aqui e vamos seguir essa linha, ok? Então, para a gente poder falar de audiência de conciliação, é bom a gente nos situarmos, né, como está o andamento do meu processo. Então, a gente já teve lá a petição inicial, já teve a questão dos requisitos, todos eles foram elaborados pelo advogado, o advogado entrevistou as partes, juntou documentos, até que ele foi e fez a distribuição dessa petição inicial. Então, essa distribuição significa fazer a inserção dela dentro do sistema eletrônico. Se, eventualmente, por alguma situação ainda existir em algum lugar desse país o processo físico, distribuir também pode ser levar os papéis até o cartório distribuidor do fórum, ok? Isso não vai existir quando vocês se formarem, tenho certeza. De qualquer maneira, feita a petição inicial, ela será entregue ao Poder Judiciário pelo sistema, e isso é chamado de distribuição. Após a distribuição e análise, é claro, pelo servidor, custas e todas as formalidades que existem, ela vai até o gabinete do juiz, até a mesa do juiz, computador do juiz, para ele poder analisar. Analisando essa documentação, nessa petição e documentos, o juiz vai ter basicamente 3 caminhos, né? Ele vai mandar emendar, ele vai dar um prazo lá de 15 dias para que a parte emenda, para que a parte possa fazer isso. Essa emenda deve ser uma emenda especificada, tem que dizer certinho por quê, né? Se a parte emendar, o processo segue. Ele tem a segunda opção, que é indeferir de imediato. Ele vai verificar lá a inépcia, vai verificar problemas no pedido dessa petição inicial, ele de imediato vem e indefere. Ou ainda, mandou emendar, a parte não emendou, indefere. Se não for o caso, nem de emenda, nem de indeferimento, ele vai determinar, então, a citação. Essa citação, só para a gente relembrar, ela pode acontecer por correio, ela pode ocorrer pelo oficial de justiça, lembrando que o correio é a regra geral, né, e o oficial de justiça seriam as exceções para algumas ações que a lei é clara, diz que não pode ser pelo correio. Uma delas é lá pela questão das ações de Estado, outra é a fazenda pública, outra ainda é quando o local não é atendido por serviço de correspondência, então teria que ser pelo oficial de justiça. Lembrando ainda que quando é outra comarca e precisar ser feita por oficial de justiça, eu tenho que mandar uma carta precatória. Se
for outro país, é uma carta rogatória. Se eu não souber aonde está o réu de imediato, até me perguntaram isso em aulas passadas, eu posso começar diretamente com o edital? Pode. Se você não tiver conhecimento de quem é o réu ou não souber o local que ele está já de imediato e acreditar que não tem como localizá-lo, você já pode começar diretamente com o edital, não há nada de errado nisso. O único problema é que o edital é uma citação ficta, então vai exigir aí que todas as formalidades estejam muito certinhas, muito corretas, sob pena do réu aparecer e alegar nulidade. Depois dela, nós temos as duas formas novas que o novo código incorporou, que é a citação no cartório. O réu vai até o cartório e lá toma ciência do processo. Ou ainda a citação eletrônica, que ainda está engatinhando em nosso sistema, mas seria então a pessoa ser citado por dentro do sistema judicial, ele vai ter lá como se fosse um e-mail que ele vai receber informando, né, que ele está que está sendo citado. Hoje, o poder público, em regra, já está sendo utilizado contra ele, em face dele, o meio eletrônico. Os municípios, estados e União já está começando a ficar bem organizado isso. O município de Maringá, eu sei que está funcionando bem, ok? Bom, depois de feita a citação, finalmente chegamos aí à nossa audiência de conciliação ou mediação, né? Dá a impressão que é uma coisa tão rápida, tão pertinho, mas não é bem assim. Isso aí pode demorar meses, às vezes anos até que isso aconteça. Mas aí já são outros percursos, né? Outros problemas, outros percalços, na verdade, e a gente vai ter muito tempo aí para tratar disso ao longo do curso, não só da disciplina. Ok? Bom, audiência de conciliação e mediação. Isso já me traz um problema logo de entrada, né? Antes disso, só para situar a legislação. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, lembra lá do indeferimento, o juiz designará audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. É o que eu mencionei, né? Esses prazos aí não há que se preocupar com ele, porque uma audiência nunca vi uma que seja com prazo menos de 30 dias, né? E nunca vi um réu que tivesse problema com esse prazo de citação, ok? Então, como eu disse, embora dê a impressão de que seja algo rápido e célere, na prática isso pode demorar um tempinho, ok? Avante. O que é? Vamos separar o que é conciliação de mediação. Busquei lá o professor Calmon de Passos, em que ele fala para nós: a principal distinção entre os dois mecanismos não reside em seus dirigentes, mas sim no método aplicado. Enquanto, atenção agora, conciliador manifesta sua opinião sobre sobre a solução justa para o conflito e propõe os termos do acordo. Então, o conciliador ele vai procurar ele vai dar os termos do acordo, vai sugerir os termos do acordo, ele vai dar uma sugestão de conciliação. Ao passo que o mediador, ele vai lá, ó, atua com um método estruturado em etapas sequenciais, conduzindo a negociação entre as partes, dirigindo o procedimento, mas abstendo-se de assessorar, aconselhar, emitir opinião e de propor fórmulas de acordo. Então, o mediador, ele vai buscar que as próprias partes façam as propostas de acordo. Então, tecnicamente, o conciliador seria mais ativo e o mediador mais passivo. Tá ok? Então, na verdade, a pessoa, quem é conciliador também é mediador. Depende do tipo de audiência que é designado. A conciliação, via de regra, ela é mais rápida, né? O conciliador já tem a proposta de acordo. Já o mediador são audiências mais longas, mais demoradas, em que eles vão usar aspectos de psicologia para poder mostrar para as partes a importância desse mecanismo. Tá? Mas como eu disse a vocês, tá? Independente do aspecto teórico, sob o enfoque do aspecto prático, o que realmente interessa é saber que por um método, conciliação, ou por outro método, mediação, qualquer um dos dois métodos, nós vamos procurar chegar ao mesmo local. Qual é o mesmo local? O acordo a ser
entabulado entre as partes. Esse aí é o nosso objetivo, é buscar então a entabulação do acordo entre as partes. Beleza? Então, essa é para nós aí a audiência de conciliação. Avançando. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação e mediação, observando o disposto neste código, bem como as disposições de lei de organização judiciária. O que acontece, pessoal? Até 2015, nós tínhamos uma figura central no processo, que era a figura do magistrado, era a figura do juiz. Ele era o centro, digamos assim, do processo, o centro do universo processual. Nós já tínhamos alguns arremedos que acontecia lá no Juizado Especial Cível, que lá no Juizado Especial Cível já tinha a figura do conciliador, lá eu já tinha a figura do árbitro, lá no juizado eu já tinha a figura do juiz leigo, que eram pessoas que assessoravam o magistrado, ajudavam. Agora, no processo civil, todo o processo civil, nós também temos essa figura, que é a figura do conciliador. Na audiência de conciliação, tanto essa conciliação. Isso vai nos trazer dois problemas, mas são problemas de cunho, digamos assim, político, de política processual, né? Vamos ver quais são esses problemas. O primeiro problema que nós temos é que alguns autores entendem que somente o conciliador é quem deve participar desse tipo de audiência. Então, nós temos hoje no quadro do Poder Judiciário pessoas que são conciliadores. Só que isso são pessoas que não são concursadas, né, o curso para conciliador. Eles fazem um curso, olha a diferença, não é concurso, é um curso preparatório. Eles se capacitam para poder ser conciliadores. Eles incorporam hoje um organismo chamado de CEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, CEJUSC. Então, isso compõe o quadro do CEJUSC. Então, qual é o problema? O problema, isso é no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, são pessoas que não são remuneradas, são pessoas que vão lá como voluntárias. Fazem um bom trabalho? Disso eu não tenho a menor dúvida que fazem um bom trabalho, né? Conheço bem o trabalho do Sejusc por várias razões. Primeiro, porque no Sesumar nós temos uma vara que realiza conciliação só do Sejusc. Conheço, então, a professora que dá uma das formações, também conheço por dentro o sistema, os responsáveis, e minha esposa também, ela atua como conciliador e mediador. Não conheço bem, é um serviço muito louvável, mas eu não vou deixar de tecer minha crítica, que é serviço voluntário. Eu acho que o judiciário, ele é um serviço caro, deveria remunerar todo mundo que trabalha para poder, né? Qual é o problema da remuneração? Se a pessoa não é remunerada, se ela está lá voluntariamente, ela vai acabar abandonando aquilo mais dia menos dia, né? Mais hora menos hora ela vai parar de trabalhar ali e vai se perder todo o know-how que ela adquiriu. Então, no meu ponto de vista, insisto, deveria ter um custo para isso, né? O judiciário teria que deslocar uma verba para remunerar esse pessoal. Que fosse pouco, que fosse lá R$ 100 por audiência, garanto que todo mundo trabalharia mais contente, se prepararia mais, nós temos maior estabilidade, né? Talvez fosse necessário então um concurso, mas enfim, está lá, é uma estrutura nova, quando eu falo de nova, é nova mesmo, está aí com, hoje 2020, 5, 6 anos de coisa funcionando, então muita coisa vai ter que melhorar ainda, tenho certeza. Inclusive o tribunal já trabalha para estabelecer uma remuneração para esse pessoal. Bom, como eu disse, haveriam dois problemas. O segundo problema é o seguinte:
seguinte, isso aqui era que eu li nos livros, eu quase infartei, né? Para gente que vai ficando velho, você vai pegando alguns pré-conceitos que são terríveis. Existem alguns autores, um deles eu me lembro bem, que é o professor Renato Montanz de Sá. Ele escreve na sua obra, Curso de Processo Civil, Manual Direito Processual Civil, ele escreve lá com todas as letras que a conciliação não deve ser feita pelo juiz do processo. Quando ele falou aquilo, eu quase infartei, porque a concepção que a sociedade tem, de um modo geral, isso não sou apenas eu, é que, principalmente no Brasil, isso, a gente respeita por demais a autoridade do juiz, né? Então, quando um juiz está presente em uma audiência, quem já participou, quem tiver oportunidade de participar, você vai ver que as partes ficam muito mais, na minha opinião também agora, muito mais motivadas a fazer um acordo. Elas estão muito mais dispostas a ouvir o juiz, né? A palavra do juiz tem muito mais peso, psicologicamente falando, para as pessoas que estão ali na sala de audiência, do que a figura de um conciliador. Então, eu entendo, sempre entendi, que o juiz, e acho que eu vou continuar entendendo, o juiz, ele é a figura central do processo. Então, ninguém melhor do que ele para conduzir, inclusive, uma audiência de conciliação. Ah, inclusive, esse autor menciona que se na localidade não tiver conciliador e mediador, que de fato comarca pequena ainda não possui, Maringá tem, porque eu sei justo que Maringá tem, porque ele é uma comarca grande, comarcas pequeninas ainda não possuem, ele diz que se não tiver conciliador ou mediador, deverá, então, um outro juiz assumir o processo como forma do juiz não se contaminar com o que for discutido na audiência, né? Respeito muito o autor, mas discordo 100% dele. Eu acho que o juiz deve ser a figura central. Inclusive, no meu ponto de vista, eu sei que é um delírio, porque isso não é factível, né? No meu ponto de vista, o juiz é que devia participar de todas as reuniões. Né? Por que eu falo que é um delírio? Porque não daria tempo. O juiz só ficaria participando de audiência, ok? O serviço é muito grande. Solução: coloca mais juízes, mas é um delírio, porque aí entraria a questão de recurso público, enfim, não daria certo. Bom, feito a colocação teórica para vocês, vamos tentar resumir essas ideias aí para vocês não ficarem confusos. Essa audiência é conduzida por quem, afinal de contas? Vamos lá. Essa audiência ela é conduzida pelo conciliador ou pelo mediador. Ponto. Ponto. Tá? A opinião do professor Renato respeito muito, tá? Mas em eu não tendo o conciliador e mediador, quem vai presidir esse processo? Quem vai presidir essa audiência? O juiz. Perfeito? Então, basicamente, né, simplificando a coisa, é assim. Se eu tenho mediador e conciliador, eles fazem. Não tenho mediador, não tenho conciliador, o juiz faz. Perfeito? Inclusive, não vi em nenhum outro lugar, não vi em nenhum processo isso acontecendo, de que se o juiz não pudesse, viria um segundo juiz para acompanhar. Isso é bacana, dentro do enfoque teórico, né, que o professor Renato coloca, até tem lógica o que ele diz, mas é uma lógica assim que não se justifica no atual sistema processual. Beleza? Então, conciliador e mediador fazem a audiência. Se não tiver essa figura, o próprio juiz vai administrar esse processo. Ok? Belezinha? Fechando a explicação, não são todas as comarcas que têm ainda uma organização desse conciliador e desse mediador. Ok? No Paraná, a coisa caminha bem. A maioria das comarcas já estão se estruturando para isso, mas em outras comarcas, em outros estados, a coisa ainda vai bem devagarinho ainda, né? As pessoas não estão muito habituadas. Isso, pessoal, é uma quebra de paradigma, muda a lógica. Como eu disse, eu, professor velho, advogado velho, a gente se acostumou muito com a figura do juiz para resolver tudo. Hoje tem esse pessoal que
tá aí, tá fazendo um bom trabalho, embora fique aí a minha crítica pelo voluntariado, tá bom? Pois bem, essa audiência, então, o foco dela, como eu já mencionei, é tentarmos um acordo. Esse acordo vai acontecer sempre? Não, não necessariamente. Às vezes eu posso precisar de mais de uma audiência para poder fechar essa tentativa de acordo. Então, ali a própria lei trouxe essa previsão. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data da realização da primeira sessão. Na verdade, isso tudo que fala de prazos, pessoal, é complicado. Prazo em processo, ele existe para advogado. Essa é a realidade. Os demais prazos ali, eles são bonitos, mas infelizmente não se cumpre todos eles ali. Então, o que se espera é que se estamos numa audiência hoje, de repente ali o acordo está quase fechado, as partes querem voltar para fazer uma próxima audiência. Dificilmente você vai ter uma agenda, uma pauta de audiência com menos de 2 meses para que as audiências aconteçam, né? Audiências que forem marcadas hoje, né, pego pelos processos que eu estou acompanhando, já estão sendo marcadas para novembro, já tem audiência marcada para dezembro, então já estamos quase virando o ano, então assim, não são 2 meses, certamente é um prazo um pouco maior, mas qual a mensagem que fica? Que podem ter várias audiências, 2, 3, 4, 5, quantas forem necessárias. Existe um ditado popular muito antigo que diz assim, é muito melhor um péssimo acordo do que uma boa demanda. Isso é verdade. O acordo ele é sempre o melhor caminho. É melhor você demorar um pouquinho mais, fazer 2 audiências, tentar esse acordo, do que ficar indo com um processo. Porque o processo, sempre alguém vai perder. Não tem jeito. Processo, sempre alguém perde. Ou o autor não consegue o que procurou, ou o réu vai ter que pagar tudo aquilo que o autor pediu, ou pelo menos uma parte daquilo que o autor pediu. Na conciliação, não. Na conciliação, todo mundo ganha. Na conciliação, todo mundo pode ceder um pouquinho para poder atingir o resultado almejado. Beleza? Avançando ainda dentro da audiência, nós temos então a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Então, isso aqui, pessoal, é uma responsabilidade. Para vocês é tudo novo, né? Mas antigamente as partes elas eram todas intimadas pessoalmente. Então tinha aqui uma carta para o endereço do autor, uma carta para o endereço do réu, ou o oficial de justiça deveria procurá-los para informá-los dessa audiência. Hoje não. Hoje a lei transferiu essa responsabilidade para o advogado do autor. Então, quem é avisado da audiência é o advogado do autor, por meio do sistema, né, processual. Ele vai dizer para você lá que há uma audiência, e aí caberá a você, advogado do autor, comunicar o seu cliente de que haverá a audiência e fazer com que ele compareça até o fórum para participar desta audiência. Okay? Então, é uma atribuição que foi delegada ao advogado. Eu acho que tem lógica, acho louvável essa alteração, porque, de fato, a parte mais interessada em resolução desse processo é o autor. Quem mais quer que o processo ande é o autor. Então, não vejo nenhuma dificuldade aí em um advogado comunicar o cliente e eles estarem presentes à audiência, certo? Eu coloquei aqui uma dúvida, né? E essa audiência, ela é obrigatória? É difícil falar que ela é obrigatória, porque as partes podem desistir dela, tá? Então, vamos, vamos explicar diretamente. Vocês vão achar muitos livros falando sobre essa discussão se é obrigatória ou se é facultativa, né? Não quero que vocês percam tempo nisso, porque é a mesma coisa, é a discussão do ovo e da galinha, quem veio primeiro.
né? Se ela é obrigatória ou se ela é facultativa, dependendo do enfoque que você olha o problema, você chega a um resultado. Então, na verdade, essa audiência, vamos colocar assim, nosso pressuposto é que ela, primeiro pressuposto, é que ela aconteça. A gente quer, o Estado quer a audiência. Então, o Estado quer que a audiência aconteça. Perfeito? Pois bem, esse é o nosso primeiro pressuposto. Ela só não será realizada, está aqui no 334, inciso 1º, ela só não será realizada se ambas as partes manifestarem o seu desinteresse. Então, olha só o que acontece. Para que essa audiência não aconteça, o autor, lá na petição inicial, lembra na petição inicial, um dos requisitos da petição inicial era ele manifestar-se sobre ele, se ele tem ou não tem interesse na audiência de conciliação. Lembram? Lá nos requisitos? Se não lembra, vai ler de novo lá, vai pesquisar. Mas quando ele está elaborando a petição inicial, ele vai dizer, juiz, quero ou não quero a audiência de conciliação. Ele tem que dizer se quer ou se não quer, ok? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu já vou antecipar, porque está aqui o artigo. Talvez eu pudesse ter organizado diferente a aula, mas vamos colocar aqui já. O réu. O réu, ele vai ter um prazo de até 10 dias antes da audiência para dizer que ele não quer a audiência. Então, olha o que acontece. Se o autor disser que ele não quer a audiência, mas o réu não falar nada nesse período de 10 dias, pressupõe-se que o réu quer. Ora, se um deles quer, a audiência vai acontecer. Basta um querer a audiência. Ok? Agora, se por acaso o autor falar que quer a audiência e o réu, nos 10 dias anterior, peticionar dizendo para o juiz que não quer a audiência, olha o que acontece. A audiência ocorre. Essa audiência só não acontecerá se na petição inicial o autor disser que não quer acordo e nos 10 dias anterior à audiência também ficar escrito que não quer o acordo. Então, ambos têm que dizer expressamente que não tem interesse nessa audiência, que não tem interesse no acordo. Então, se um deles, basta que um deles queira a audiência vai acontecer. Perfeito? Claro isso? Então, se ambos não querem, a audiência não acontece. Se um só quiser, ela vai acontecer. A segunda hipótese que nós temos é que alguns processos não admitem autocomposição. Tem processos que não cabe acordo, que são lá os chamados dos direitos indisponíveis. Não tem como fazer acordo. Então, nesses processos em que são direitos indisponíveis, o juiz não vai marcar a audiência de conciliação no processo. Então, são aqueles direitos que a pessoa não pode transacionar, não pode fazer acordo. Via de regra, processos que envolvem interesse de menor. Não tem interesse de menor, não pode fazer acordo, né? Então, são chamados de direitos indisponíveis. Perfeito? Ok? Então, resumindo, então, a perspectiva é que a audiência sempre aconteça. Ela só não acontece ou se não for possível o acordo naquele tipo de processo que está sendo tratado. Avançando um pouco. O que eu mencionei, ó. O autor indicará na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição, né, expressamente, apresentada com 10 dias de antecedências contadas da data da audiência. Então, 10 dias antes da audiência, ele tem que apresentar esse seu desinteresse pela audiência. Perfeito? É claro que um processo ele pode ter mais de um autor ou mais de um réu, né? Aquilo que a gente chama de, a lei chama, né, de litisconsórcio. Então, em havendo litisconsórcio, eu vou ter que ter a manifestação de todos eles. Tá? Então, se são lá, aquele esquema do anterior continua valendo. Se são 3 réus,
os três têm que dizer que não querem. Se apenas 2 réus disserem que não quer, mas um só quiser, a audiência vai acontecer. Autor, via de regra, é uma petição só para todos os autores, não vai ter uma manifestação só. Mas vamos exagerar. Se eu tiver um processo com 20 réus, né, 20 réus e 20 autores, vamos dizer assim, os 20 autores falarem que não querem a audiência, lá na petição inicial. Os outros, atenção, 19 réus disserem que não querem a audiência, mas um réuzinho só ficar em silêncio, essa audiência vai acontecer. Então, a maioria não vale? Não, para esse caso não. Né? Mesmo que 39 pessoas dizem claramente, nós não vamos fazer acordo, esse umzinho vai levar todo mundo para a sala de audiência para que essas pessoas possam, para que o juiz, né, para que os conciliadores possam tentar um acordo entre elas. E detalhe, se não comparecer dá problema, daqui a pouco vamos falar sobre isso, ok? Essa audiência ela pode se dar por meio eletrônico, e hoje é como está acontecendo, em épocas de pandemia, as audiências estão acontecendo de meio eletrônico. Inclusive, eu tenho uma designada para amanhã não, depois de amanhã, duas na verdade, uma de manhã e uma tarde, audiência de conciliação que vai acontecer nesse mecanismo. Né? Infelizmente, não tenho como passar o link para vocês, porque eu não tenho autorização das partes todas para fazer. De repente, até passava o link, vocês poderiam assistir essa audiência. Vocês vão ver como funciona isso. Mas, independente do meu link, né, sempre recomendo que o pessoal assista, vejam audiências, porque você vê muita coisa lá. Não digo que aprende, e o que vê muita coisa. Né? Aprender é bem distinto do que acontece em todas as audiências. Né? Os alunos adoram ver a audiência. Audiência é bom, sim, mas acontece coisas lá que a pessoa, quem não sabe o que está acontecendo, mais desaprende do que aprende. Né? Quem não é da área acha que a audiência é a melhor coisa do mundo para entender processo. Na verdade, é bom, sim, conhecer, saber, mas tem que tomar cuidado, porque muitas coisas lá não correspondem a como deve ser o direito. Enfim, mas isso é crítica, e numa aula específica a gente pode entrar nesses problemas, esses percalços que acontecem. Como eu disse, a ausência nessa audiência pode trazer problema. Olha só, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório de dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União. Então, nós estamos com um processo ali em que a autora não compareceu, e o processo era em torno de, se eu não me engano, em torno de 300 mil reais. Né, 300 mil reais, e ela foi condenada a pagar 1% de multa. Então, pelo não comparecimento, vai pagar 3 mil reais de multa. Essa multa ela é revertida em favor do Estado ou da União, e não da parte, tá? Mas a gente acaba sempre pedindo para que a parte não fique faltando a essas audiências, porque toma tempo de todo mundo, a gente se organiza e chega lá, não tem audiência porque o bonitão resolveu não ir e não avisar ninguém. Ok? Terminando, as partes deverão sempre, na verdade não termino, tem bastante coisa para falar ainda. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. Então, quando se fala em conciliação, ela pressupõe a presença desse advogado ou defensor público, se for o caso. Bom, o que acontece, pessoal? Esse advogado ele tem que estar lá junto da parte. Todavia, a parte pode não ir, mas desde que, né, a parte pode constituir um representante mediante uma procuração específica com poderes especiais para negociar e transigir. Então, se a parte não puder ir, não tem problema. Ela pode nomear alguém para representá-la, pode até mesmo nomear o próprio advogado para representá-la. Mas olha o que diz a lei: uma procuração específica com poderes para negociar e transigir. Então, aqui, quando a gente viu a procuração, né, eu mostrei uma procuração para vocês, eu estou me lembrando aqui no semestre passado, eu mostrei o modelo de procuração, de como é essa procuração. Tinha uma parte lá que eu falei, que era a cláusula de judícia,
que é o que habilita o advogado para o processo. Mas também tem lá os poderes especiais, que dão poderes para o advogado fazer acordo, firmar compromisso, transacionar, negociar, tá? Então são poderes específicos para isso. Então, existe também aqui um problema. Alguns juízes interpretam assim: se o advogado tem poderes especiais para transigir, está valendo, está tudo certo. Aquela procuração lá atrás está correta. Outros têm interpretado que aqui fala em procuração específica, fala que tem que ser dada uma procuração só para essa audiência. Então, o advogado teria que ter duas procurações. Então, felizmente, não é esse o entendimento que tem prevalecido, né? Tem prevalecido o entendimento de que se o advogado já tem uma procuração com todos esses poderes, é suficiente, né? Eu, como não gosto de ter dor de cabeça com juiz, com promotor, com delegado, com ninguém, gosto de fazer a coisa sem ter que me estressar, sou muito preguiçoso. Está escrito procuração específica, eu vou lá e pego uma segunda procuração do meu cliente com escrito exatamente isso, ó, poder para negociar e transigir, e levo comigo no dia da audiência. Se o juiz embaçar ou se o conciliador embaçar, eu falo, está aqui a procuração. Então, a gente tem que sempre trabalhar, pessoal, com essas questões dentro do Poder Judiciário, porque às vezes você é surpreendido por uma situação. Você chega lá, o conciliador exige essa procuração específica e você não a tem. Aí você vai ficar batendo boca com ele, você vai ficar perdendo tempo depois com recurso para validar ou não validar aquele ato. Então, eu sou mais preguiçoso. Está escrito procuração específica? Não me custa nada entrar no computador, eu já tenho a primeira procuração, não tenho? Imprimo ela, peço para o cliente assinar, coloco lá que é exatamente para a audiência tal, do dia tal, no local tal, pronto, resolveu ali, cumpriu o requisito processual, sem nenhuma discussão, sem nenhuma briga, tá ok? Se me permitem um parênteses, algo que eu não mencionei para vocês, quando a gente fez a petição inicial, lembram que eu falei endereço do advogado, e eu mostrei a minha petição, eu escrevendo o endereço na minha petição inicial? Tem alguns advogados que colocam lá, endereço no rodapé. O artigo fala que na petição constará. Então coloca na procuração, evita problema, né? Eu já vi juiz mandar emendar processo porque o advogado tinha o endereço só no rodapé, ou porque o advogado tinha o endereço na procuração. Eu entendo a visão deles. Já informaram para o juiz, só que o juiz, ele é um juiz legalista, alguns são legalistas. Está na lei que tem que estar na petição inicial, então tem que estar na petição inicial. Então, fica a minha dica aí, né, para fechar o parênteses. Procure evitar problema. Você vai ganhar tempo. Qualquer discussão dessa de tem que estar no rodapé ou tem que estar no corpo da petição, você vai gastar 2 anos com recursos para validar o ato. Procuração específica. Se você não tem esse bendito documento, meses de discussão, anos de discussão por uma coisa boba, por uma coisa tola, né? Então, saibam, a procuração da dor advogado com poderes especiais é suficiente para isso daqui. Todavia, há entendimento de juízes, não está na lei, não está na doutrina, são juízes que interpretam dizendo que precisaria de uma segunda procuração. Na dúvida, não conhece o juiz? Leva essa segunda. Não conhece o conciliador, que é quem vai fazer? Leva essa segunda procuração e boa. Importante frisar, tá, que quem faz a audiência é o conciliador. Ok, mas tudo sob a supervisão do juiz. Se houver dúvida sobre algum aspecto, se houver dúvida sobre procuração, se houver dúvida sobre qualquer coisa, eles se reportam imediatamente ao juiz. O juiz não está dentro da sala, mas ele está no gabinete dele e é consultado caso haja qualquer dúvida. E mais, se a coisa ficar digamos assim, muito complicada, não há nada que impeça que o juiz venha até a sala para poder organizar ou sistematizar alguma coisa que não esteja fluindo como deveria. Perfeito? Pois bem, feito toda essa estrutura dessa audiência, vai chegar o momento que nós vamos fechar o acordo. Ou não, né? Se não fechar o acordo, o processo vai continuar. Já vamos falar como. Mas o ideal é que ele feche o acordo. Que ele feche, que ele faça o acordo. Então,
realizada a autocomposição, obtida a autocomposição, será reduzida a termo, será escrita, né, e homologada por sentença. Daí o juiz é quem vai dizer, né, se o acordo foi bom, se o acordo estava correto, não é foi bom. O juiz não vai dizer se o acordo é bom ou ruim, ele só vai dizer se observou, né, os parâmetros legais, digamos assim, se havia algum impedimento legal ou não para aquele tipo de acordo. Em estando tudo ok, tudo conforme o ordenamento jurídico, o juiz vai homologar. 99,9% dos acordos são homologados, a não ser que haja alguma coisa muito absurda ali, porque a maioria dos direitos, o direito que está sendo discutido aqui são apenas direitos disponíveis, porque os direitos indisponíveis, já falamos, não cabe esse tipo de audiência. Então, como o direito é um direito disponível, como as partes podem dispor desse direito, então é possível que o acordo ocorra, e via de regra ocorre, sempre vai estar ocorrendo esse acordo, perfeito? Então dificilmente você não vai ter um acordo homologado. Por fim, agora sim, terminando mesmo, eu acho muito bacana esse artigo, ele é muito bonitinho, olha que fofo. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação ser organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma audiência e o início da seguinte. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha gente, as audiências têm que ser marcadas de 20 em 20 minutos. É uma coisa esdrúxula, né? Uma coisa que não, a lei não precisaria escrever uma coisa dessa, né? No meu ponto de vista, que não tinha nem que existir, porque é uma coisa óbvia, você vai marcar a audiência com um prazo que dê mínimo para as pessoas conversarem, né, entrarem num acordo. Até acho que 20 minutos é pouco tempo para você conseguir um acordo. Mas por que isso aqui, pessoal? É assim, a lei ela exige por conta de todo um fator histórico, né? Na Justiça do Trabalho, apesar de fazer muito tempo que eu não milito nessa área, mas a audiência do trabalho, se alguém faz estágio, se alguém já viu, isso pode confirmar para mim aí. Já vi audiência marcada com intervalo pessoal de 1 minuto entre uma audiência e outra. É só ir lá na Justiça do Trabalho e ver a pauta das audiências para ver se eu estou mentindo, né? 1 minuto entre uma audiência e outra. Vê se tem condição, né? 1 minuto não dá tempo nem das partes entrarem na sala. Então, isso era muito, tumultuava demais. E pior, na Justiça do Trabalho, às vezes é possível, dependendo da vara, são feitas duas audiências simultaneamente, eu já vi acontecer. Na mesma sala tem duas mesas de audiência. Então, olha que interessante. Audiência de 1 minuto com duas audiências acontecendo ao mesmo tempo. Olha a muvuca que vira um negócio desse, né? Então, para evitar que aquilo acontecesse no processo civil, o legislador veio ali e colocou um prazo mínimo entre as audiências. Não sei se a Justiça do Trabalho continua assim hoje, espero que não, mas para evitar que um dia isso viesse a acontecer, dando para que pudesse dar parte, para que pudesse dar tempo às partes se organizarem, então é que o legislador foi ao detalhe, absurdo no meu ponto de vista, mas foi ao detalhe de ter que dizer o intervalo entre essas audiências, né? Tem coisa que a própria estrutura já seria suficiente para resolver. Ok, meus queridos? Alguma dúvida até aqui? Então, isso é o que a gente tinha preparado para falar para vocês sobre a audiência de conciliação e da mediação, ok? Como eu havia dito, o prazo, eu não vou embora não, como eu havia dito, o prazo, o tema era um tema bastante curto, e talvez desse tempo da gente ver mais alguma coisa. Então, vamos ver um pouquinho de começar já a falar de respostas do réu. Eu vou só parar de apresentar para vocês aqui, para passar a nova apresentação. Enquanto eu mudo aqui, né, alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta, alguma coisa não ficou clara dessa audiência, curiosidade, alguém tem aí? Pode perguntar enquanto eu estou abrindo aqui o próximo assunto. Ninguém tem nenhuma curiosidade? Ê, meu povo. O senhor tem uma dúvida aula passada, pedido combinatório. São duas dúvidas? Combinatório, combinatório? Rafaela, é o seguinte, então, pedido combinatório. Quando a gente fala
cominar, a palavra cominar vem de imposição, né? Cominatório, então, para nós no processo, significa imposição de multa. Então, você formula um pedido e se a parte não fizer o que você está pedindo, o juiz vai impor a ela uma multa para isso. Então, eu no final de semana, eu tive conhecimento aí que uma pessoa teve problemas com o som alto. Então, com esse negócio de pandemia aí, estava tendo uma festa lá, todo aquele rolo, e aí ele foi, e o vizinho chamou a polícia. Né? Quando chamou a polícia, aí chegou lá e encontrou um monte de crime sendo praticado. Em suma, se ele não tivesse com o som alto, hoje não estaria com todo o problema que está enfrentando. Né? Por que eu estou colocando isso? O pedido combinatório, ele tem a ver com o que a gente chama de obrigação de fazer ou não fazer. Então, você pede para que a pessoa faça alguma coisa ou que a pessoa não faça. Em qualquer uma das duas hipóteses, você pede para que ela faça sob pena de multa. Ou seja, se ela não fizer, ela vai pagar uma multa. Do outro lado, se ela não fizer, ela vai pagar a multa. Salvo engano, o exemplo que eu sempre uso para isso é a questão de templo religioso, ao lado de casa ou em frente à casa. Porque, olha só, a Constituição assegura a todos a liberdade de religião. Isso é fato, ninguém nega. Contudo, o ordenamento também traz regras quanto à perturbação do sossego. E às vezes tem lá um som exageradamente alto. Estou falando da igreja, mas pode ser qualquer vizinho. Qualquer vizinho. Você pega aí, tem pessoas que falam da lei do silêncio só a partir das 22 horas. Não é verdade. Ninguém pode perturbar o outro, mesmo durante o dia. A lei ambiental traz limitações, acho que são 70 ou 80 decibéis. Mais do que isso é perturbação. Mas o que acontece? Se o teu vizinho tem lá uma perturbação constante contra você, você dialoga, ele não te escuta, você vai fazer o quê? Você vai buscar uma ação contra o juiz. Você vai pedir para que o juiz o quê? Determine que o vizinho da casa X ou da igreja X cesse com barulho, ou faça um isolamento acústico, enfim, cesse com barulho. É isso que você quer. Sob pena de multa diária de R$ 1.000 para cada vez que ele voltar a reincidir com aquele som. Então, isso que é o combinatório. Você pede para que faça alguma coisa, na verdade aqui é não faça, né? Não faça barulho. Se fizer barulho, vai me pagar uma multa. Então, é uma forma de ressarcimento. Quer dizer, não é ressarcimento não, perdão. É uma forma de forçar que a pessoa cumpra a ordem do juiz para não perder dinheiro. A gente sempre brinca que o órgão mais sensível do corpo humano é, é o bolso. Então, essa que é a ideia do pedido combinatório. Beleza? Cadê aqui? Tentando abrir o chat aqui. O artigo diz que o juiz considera a tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção da tutela para o resultado prático. Qual é a diferença entre essas duas determinações? Bom, é que assim, eu poderia ter outra obrigação que não fosse só pecuniária. Por exemplo, a apreensão de passaporte. Essa tutela específica, eu não falei dela porque ela, de fato, é matéria que vocês vão ver no próximo semestre, que são as tutelas de urgência que a gente chama. Então, é possível, ao invés de, eu peço que a pessoa, é uma coisa que aconteceu há algum tempo atrás, é novo no direito isso aí, então às vezes o juiz fica um pouco inseguro, os tribunais também. Acho que vocês devem ter visto um caso de um cidadão que ele comprou um carro, Curitiba isso, um carro importado, e ele não estava pagando as parcelas do carro. Então ali foi concedido para ele uma tutela específica, para o autor, para o banco, para o credor. Foi determinada a apreensão da carteira de motorista dele. Qual era a lógica? Ora, se ele não está pagando o carro, ele não pode usar o carro. Qual é a melhor forma dele não usar o carro? Tira a carteira de motorista dele. Né? Teve um outro caso também de dívida.
A pessoa não pagava a dívida, o juiz determinou o bloqueio do cartão de crédito, para que a pessoa não usasse mais o cartão de crédito. Ora, se não está pagando o credor, também não tem direito a usar o cartão de crédito. Então, a tutela específica é quando vai fazer alguma coisa que não seja só dinheiro, tá? Então, basicamente é isso, Rafaela. A diferença entre elas é que eu tenho a combinação paga em pecúnia, paga em dinheiro, ou eu tenho alguma outra providência, né, que motive a pessoa, né, a cumprir a obrigação. Ok, Rafa? Era isso? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Então tá. Então, vamos avançar mais um pouco, temos bastante tempo ainda, que é respostas do réu. Pois bem, então eu gostei, eu gosto muito, eu preciso passar isso para vocês, porque eu sei que muitos de vocês não faz processo na prática, então não consegue visualizar. Então eu gosto de fazer esse gráfico para você enxergar, né? Mesma coisa, petição inicial, juiz, emenda, defere, citação, aquele monte de forma, audiência de conciliação. Opa, que está errado. Tá? Audiência de conciliação, aqui seria prazo. Tá? Aqui seria prazo. Aqui na segunda audiência aqui, seria prazo de 15 dias para a resposta do réu. Então, antes vamos fazer a correção aqui. Então, apaga isso aqui. Então, depois da audiência de conciliação, haverá então o que? O prazo de 15 dias para que seja oferecida a resposta do réu. Então, depois de realizada a audiência, se houve o acordo aqui, acabou, né? Se houve o acordo, saiu a sentença, resolveu o problema. Se não houve o acordo, o processo vai seguir, dando-se ao réu aí 15 dias para o prazo de resposta. Bom, essas respostas do réu, elas eram assim, uma infinidade de respostas. Eram, sem exagero, uma dezena de formas que o réu tinha para se defender. Hoje isso foi bastante reduzido, muito reduzido. Tá? Quais são as atitudes possíveis do réu para essas respostas? A primeira atitude que o réu pode ter é a atitude da inércia. Ele pode não fazer nada, ele pode não contestar, ele pode ignorar o chamado judicial. Todos os autores são unânimes em dizer o réu não é obrigado a contestar, ele tem o ônus. O que significa o ônus? O ônus é, se ele não contestar, ele sofrerá, digamos assim, algum tipo de prejuízo. Que prejuízo é esse? Revelia. Ele será considerado revel. Nós teremos uma aula só para tratar disso. Mas a revelia, ela vai ter como dois principais efeitos, o principal efeito, eu diria, que é a presunção de veracidade. Se o autor disse algo e o réu não contestou, pressupõe-se que aquilo seja verdadeiro. Essa é a lógica. Né? Se você diz que ele se apropriou do dinheiro e ele fica quieto, ele se apropriou do dinheiro, ok? Então, esse é o principal efeito, presume-se verdadeiro aquilo que o autor falou. E o segundo, abre aspas, prejuízo que ele pode ter, é que o processo vai continuar sem a participação dele. Ele não será mais avisado das audiências, não será avisado das perícias, enfim. O processo segue sem a participação desse réu. Mas nós vamos ter uma aula só para falar da revelia. A segunda atitude possível do réu é o reconhecimento jurídico do pedido. É o réu e vem fala, excelência. Desculpa aí, o autor tem razão. É claro que isso aqui é possível. Né? Tem um livro só sobre isso. Tem um autor que conseguiu escrever quase 100 páginas sobre isso. Não sei onde que ele arrumou tanto assunto, mas enfim. É o réu dizer que concorda. Na prática, de verdade, eu nunca vi isso acontecer. Até porque não teria muita lógica. Né? Ninguém processa o outro sem antes tentar buscar, né, uma composição dessa questão. Ele sempre vai tentar buscar
um acordo antes, é negociar, conversar com a pessoa. Ora, se é para reconhecer em juízo, por que não reconheceu antes? Por que esperou passar todo esse momento, citação, audiência? Por que já na audiência não fez esse reconhecimento? Então, a gente estuda, é possível, né, teoricamente é possível, mas não tem muita coerência. Aí você fala, mas professor, você acabou de dizer que tem uma lógica. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: às vezes compensa para o réu reconhecer o pedido e acabar com a dor de cabeça para não ter que ficar se expondo, não ter que ficar gastando mais, não ter que ficar vindo à audiência. Então, talvez, numa situação como essa, valeria a pena o sistema processual ter previsto isto, para que o autor tenha essa modalidade de resposta. Mas eu sempre digo, quando eu estou nesse momento da aula, mas se ele vai reconhecer juridicamente o pedido, por que não tenta um acordo? Por que não vai lá, não liga para o advogado e negocia pelo menos lá um pouquinho de desconto, né, um prazinho um pouco maior, só porque o reconhecimento, pessoal, é aceitar o pedido do jeitinho que o autor fez, do jeitinho que o autor formulou. Isso é reconhecer juridicamente o pedido. Se mudar alguma coisa daquilo que o autor, qualquer pequena modificação, já levaria ali para um acordo, alguma outra figura processual que não fosse reconhecimento jurídico do pedido. De qualquer maneira, né, não sou eu quem falo, a lei diz isso, todos os autores são unânimes, e por isso que eu coloco na aula, uma das possibilidades de respostas do réu é o reconhecimento jurídico do pedido, ok? Então, nós poderíamos até colocar, isso aqui representaria, né, 0,1% das demandas, né? Quase nada. Isso aqui também representaria lá, né, para facilitar a minha conta aqui, representaria 0,9. Por quê? Os outros 99, como é que é agora? 10, né? Tá certo. Os outros 99% é onde tem a resposta do réu, onde o réu vem e, de fato, se defende, de fato, apresenta a sua defesa. Perfeito? Claro isso? Então, respostas do réu. A lei usa essa palavra respostas do réu, basicamente nós vamos ter lá a contestação hoje. Basicamente nós vamos ter a contestação, né, a forma de resposta que a gente encontra. Não é a única, né, não é a única, por isso que a gente usa a expressão respostas. Nós temos, por exemplo, também a reconvenção, que na primeira aula nossa desse semestre eu passei um conceito para vocês, mas eu posso repetir, não tem problema. Reconvenção é uma ação do réu contra o autor, ok? Então, essas são as formas de respostas que nós temos do nosso réu. Bom, ah, essas defesas, essa contestação, vamos colocar defesa de um modo geral, ela pode ter dois tipos de assuntos tratados, basicamente. Um é um assunto processual, que é o que nós vamos estudar aqui. Nós vamos defender dizendo que houve uma litispendência, houve uma coisa julgada, a petição inicial era inepta, a citação não foi válida, eu teria que usar uma citação pelo correio, mas não usaram o correio, o edital não foi aplicado da forma correta. Isso são defesas processuais, é discutir o processo, que é o nosso objetivo nessa disciplina. Essa disciplina, o nosso objeto de discussão é o processo, é como a coisa acontece dentro do processo. Embora, na minha contestação, também tenho que defender o mérito. Já efetuei o pagamento, não devo, né? O filho não é meu, a pensão alimentícia está em dia, isso é o mérito, digamos assim, seria o próprio direito civil. Então, o professor de processo ensina vocês a fazer as defesas processuais, o trâmite de processo, mas vocês dependem da disciplina de direito civil para discutir o mérito. Vocês dependem do direito empresarial para discutir o mérito. Dependem do direito do trabalho para discutir o mérito. Ok? Então, mas isso são em todos os processos. Tem um lado que é somente procedimento, né? E tem lado que é mérito. Perfeito?
Dentro da defesa processual, nós vamos ver que algumas defesas são dilatória, né? Se quiser anotar, dilatória porque prorroga, né? Porque atrasa o andamento do processo. Dilata, né? Dilata o processo, amplia o processo, não põe fim a ele, mas vai atrasar, né? Um exemplo que eu trouxe aqui, a incompetência. Alguém até me perguntou em aulas passadas, até acho que foi a Rafaela, não foi a Rafaela que me perguntou algo assim, se eu não me engano, né? O processo acabou, foi alegada uma incompetência do juizado, acho que foi até a pergunta. Incompetência do juizado, o processo acaba? Não, o processo não acaba, ele é remetido para outra instância, para que outra instância continue esse processo, ok? Embora já vi entendimentos em juizado, que o juizado arquiva o processo, ao invés de mandar para a localidade, né? Mas é um erro, né? Pela legislação, alegada incompetência, qualquer que seja a modalidade da incompetência, pela legislação, o juiz deve remeter o processo ao órgão competente. Então, você propôs uma ação na vara de família, mas era vara civil. O juiz da vara de família vai falar, pô, não é aqui, vamos mandar para lá. Ou na contestação, o réu falou, não é aqui, vamos mandar para lá. Isso vai tomar tempo, né? Não vai por fim ao processo, mas vai atrasá-lo. Nós também temos as defesas peremptórias, que são aquelas defesas que estas sim vão por fim ao processo. Então, uma defesa peremptória é aquela que encerra o processo, que encerra a discussão processual. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a coisa julgada. Então, apresentada a tese, né, a alegação da coisa julgada, o processo irá terminar, irá se encerrar ali. Então, basicamente é essa a ideia, né, a estrutura das diversas respostas do réu que nós temos. Perfeito? Nós vamos começar nosso estudo pela contestação. A contestação, então, é o nosso principal aspecto, ok? Eu vou voltar nisso na próxima aula, mas só quero chamar a atenção para esse aspecto aqui, ó. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito em que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Pessoal, muito importante isso, tá? A contestação é a única defesa do réu. Aprendam isso já, né? Não é filme americano, que no último segundo da audiência de julgamento aparece aquela pessoa lá, né? Aquela loira no vestido vermelho, que conta tudo, muda toda a história do processo e o réu sai lá solto e comemora. Isso é filme. No processo civil, a única chance que o réu tem para se defender é na contestação. Não quer dizer que não possa produzir outras provas, isso vai acontecer, mas enquanto documento de defesa é a contestação. E detalhe, aquilo que você não contestar é considerado revelia parcial, é considerado verdade, ok? Mas isso é um tema mais complicado, né? Eu vou parar por aqui por causa do horário, para que vocês possam fazer o nosso questionário dentro do horário da aula, não quero que ninguém alegue que não deu tempo de fazer, né? Embora fique 24 horas, eu sempre trabalho com o meu pessoal para que ocorra dentro do período de aula. Ok, pessoal? Então, paramos por aqui, mas fico aí aberto aos questionamentos que porventura vocês queiram fazer. Quem não tiver pergunta, fica aí autorizado, né, dispensado, não precisa de minha autorização, mas fique à vontade para ir lá responder o nosso formulário. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos aí e saudades de vocês. Saudade das meninas, né? Dos meninos a gente não tem tanta saudade, não. Brincadeira, pessoal. Alguma coisa, pessoal? Uma dúvida? Até mais. Obrigado, Rafa.